E vamos falar sobre música. Gente, música é bom demais. É um alimento para a nossa alma. E hoje o nosso programa está muito interessante. Teremos um bate-papo com o trompetista Érico Fonseca. Não perca por nada. Fique aqui, ó, ligadinho comigo, porque esse é o meu, mas é o seu, no universo da música com Patrícia Valadão. E você é apaixonado pelo trompete? Então tenho certeza que vai amar essa entrevista. Érico, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Patrícia, a satisfação é toda minha, agradeço o convite, somos parceiros de longa data. Isso que eu ia falar, né? Há 15 anos, uau! 15 tempo anos. Voa. E é uma satisfação enorme trabalhar com uma musicista do seu calibre, da sua envergadura. Você é uma pessoa, além de ser um ser humano incrível, é uma musicista inacreditável. Então, para mim, é motivo de muito orgulho dizer, puxa vida, eu já colaboro com a Patrícia há uns 15 anos, né? Tem esse privilégio. Muito obrigado. Faço minhas suas palavras, faço suas as minhas palavras, porque, Érico, é muito bom tocar com você. Obrigado. Eu já comentei, mas eu vou contar isso para o nosso telespectador. Eu tinha trauma de trompete. O trompete ele tem esse estigma assim, de ser um instrumento talvez um pouco agressivo, né? Não, o problema não era isso, não é esse estigma, não. São as notas quebradas. Esse é outro problema. É um grande problema. Então, às vezes, você está esperando aquela nota longa e ela quebra. Sim. Então, quando você me chamou há 15 anos atrás, vamos fazer música de câmara juntos? Aí eu tô assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por favor, trompete não, pelo amor de Deus. Mas falando no trompete, como que ele te encontrou? Bom, eu não faço parte de uma família típica de músicos profissionais, mas de músicos amadores. Olha! Então, meu avô tocava trombone, meu avô tocava numa banda, meu avô, ele, de certa forma, na região dele, ele fazia todos aqueles bailes com marchinha de carnaval, né? E o meu pai já é mais uma pessoa ligada à percussão, meu pai toca bateria, percussão, e meu pai fez um pouco de tudo, tocou violão, cantou, compunha, então, assim, vem um pouco dessa questão familiar. E o meu pai, de certa forma, ele sempre quis tocar um instrumento de sopro, ele se aventurou com o trombone, mas o negócio do meu pai é o batuque. Ele é um batuqueiro. Então, assim, acabaram me incentivando a ir para uma banda de música, que é a Campesina Friburguense, no interior do estado do Rio. E lá, com 11 para 12 anos de idade, eu comecei minha formação musical e permaneci por lá. Estudei com o professor Vinícius Lugon, que hoje é trompetista da Petrobras Pro Música, da orquestra lá no Rio de Janeiro, que é meu estado natal, eu nasci no estado do Rio de Janeiro, ninguém é perfeito. Ninguém percebe com esse S puxado, já tá quase mineiro. É verdade, né? Isso aí já tá. Eu saí do Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não sai de mim. Então é isso, assim, e eu saí do Brasil aproximadamente não, com exatos 18 anos de idade. Eu ganhei um concurso em 1999, eu estava me preparando para o vestibular em música, então assim, ao longo da minha adolescência eu fui entendendo que a música era o caminho que eu ia trilhar. Era o seu chamado. Como profissão, exatamente. E, bom, aos 17 anos de idade eu estava prestando vestibular e eu fiz um concurso promovido pela Aliança Francesa, Escola de Idiomas. Esse concurso, ele era, na verdade, uma parceria da cidade de Nova Friburgo, onde eu nasci, com a cidade de Fribourg, na Suíça. Então, eles começaram a fazer muitos intercâmbios entre a cidade suíça, que
que foi a fundadora de Nova Friburgo, né? Na verdade, Que legal, sim, Érico. foram colonos que saíram da Suíça no século XIX, fundaram Nova Friburgo. E em um certo momento, as duas cidades perceberam que precisavam fazer intercâmbios, Brasil-Suíça. Que coisa boa que perceberam isso justamente numa época Perceberam boa, isso. né? É, eu tive sorte. Demais. Eu tive muita sorte. Então, Ricardo Castro, um super pianista, Sim. e ele era professor de uma universidade em Fribourg, na Suíça, veio a Nova Friburgo, escutou os candidatos e outorgou prêmios. E dentre esses prêmios estava a minha bolsa de estudos, que permitiu que eu fosse estudar na Suíça. Ai, que bênção, Érico. Eu tive Que sorte. bênção. É muito bom, é. Então, assim, eu permaneci na Suíça por quase 8 anos. E nesses 8 anos eu fiz minha graduação, fiz o mestrado, fiz prática de orquestra, toquei com orquestras profissionais em Biel Solothurn, Berna, a Orquestra Sinfônica de Berna. Então, duas Nossa, que orquestras. cidade linda, né? É muito Ai. bonito. Duas orquestras no cantão de Berna, depois a Ópera de Zurique. E eu tive a oportunidade de fazer algumas competições internacionais, umas eu me dei bem, outras menos, enfim, alguns prêmios, assim, que fazem parte da nossa profissão, infelizmente, né? Como músico, nós temos que, às vezes, nos confrontar a esse tipo de situação. A exposição né? acaba sendo natural, né? Sim, sim, sim. E na Europa, de certa forma, é bastante comum que, quando você deseja alavancar uma carreira, você precisa participar de algum desses prêmios que trazem uma certa notoriedade para o instrumentista, né? E acabei voltando para o Brasil em 2007, onde eu comecei a temporada da então recém-criada Filarmônica de Minas Gerais. 2007. Em 2008. Então, eu morei na Suíça, na verdade, do início de 2000 até meados de 2007. Foram quase 8 anos, 7 anos e meio, na verdade. E além da sua formação toda, né, ter tido esse privilégio de ter uma formação boa, excelente em casa, que foi essa inspiração, Sim. depois aqui também em escolas, e ter ido para fora, Sim. e também essa experiência na Filarmônica, você também é professor na UFOP. Sim, sou Tem professor todo universitário. esse lado acadêmico, fez Exato. doutorado. Sim. E, Érico, eu sei que você, da mesma forma que você é tão dedicado ao trompete, você é dedicado aos seus alunos. Sim. E eu sei que você tenta facilitar, inclusive, a vida deles. Exato. Com métodos, né, com Exato. cursos. Exato. E você criou recentemente um curso Sim. fantástico, que tem, eu já vi, inclusive, que tem uma criança, um menino muito prodígio, né? Sim. Que é seu O Isaac. aluno. Ah, Isaac então. Carvalho. É. Gravem esse nome, vamos ouvir muito falar dele. E que a sorte do Isaac de ter você como professor. Acho que é mais a sorte minha de tê-lo como aluno, ambos, na né? verdade. Mas também você poder disponibilizar esse curso, Sim. porque é excelente. Você tem a inspiração de um grande professor, um grande músico com essa vasta experiência. Fala um pouquinho desse curso pra gente. Então, É desde o curso básico? online é desde o iniciante, tem materiais para iniciação ou para pessoas que ficaram muito tempo sem tocar e precisam voltar ou que tiveram problema de embocadura. Olha. Eu acho que esses 3 perfis são bem parecidos, porque normalmente quando a pessoa chega com uma lesão, com algum problema, o que eu falo? Vamos começar do zero. Sim. Eu desenvolvi uma metodologia muito lúdica, com playbacks. Ah, que delícia. Então, eles ouvem a minha gravação junto com o playback e repetem depois. Então, é ótimo, porque o aluno toca o tempo inteiro com a referência da minha gravação, com a referência harmônica, dos Sim. playbacks, de harmonia e ritmo. E ritmo, exatamente. Então, assim, não tem como sair do quadradinho Tem ali. todo um trabalho também de afinação, Exato. precisão, ritmo que você está falando. Exatamente. Então, acaba que indiretamente, não só a técnica do trompete, Sim. ele está aprendendo, mas também está desenvolvendo a percepção musical. Sim. Né? E foi até graças a você, né, que esse curso também viu a luz, porque... Uau! Sim, porque você me recomendou ir para a Unicamp para desenvolver minha pesquisa de doutorado. E minha pesquisa de doutorado ela era sobre educação à distância, É né? isso mesmo, E você, Érico. inclusive, me acompanhou. Sim. Você tocou comigo quando eu fui prestar o concurso da Universidade Federal de Ouro Exatamente. Preto. Você foi minha parceira. E você tocou comigo também para entrada no doutorado da Unicamp. Exatamente. Até aquele dia que você me entregou o carro, falou, não, você entrega o carro lá em Guarulhos? Eu falei, que eu vou dirigir sozinha nessa estrada? Você falou, você dá conta. Você ainda me soltou na estrada de São Paulo. O importante é que você passou. Viu? E você está aqui hoje inteira, né? Graças a Deus. Érico. Não deu errado. Não. E nós dois gravamos para o nosso telespectador uma obra que, inclusive, é composta pelo seu professor. Meu professor né? de trompete, o Jean-François Michel, É. que foi uma pessoa muito importante na minha vida e até hoje se tornou um grande amigo, né? Nós
tínhamos aquela barreira professor-aluno, o respeito enorme que eu tinha por Sim. ele e a dedicação, porque era matar um leão a cada aula. É verdade. O nível de exigência era muito alto. Eu imagino. E hoje eu agradeço. Né? Na época eu sofri um pouquinho? Sim, sofri um pouquinho, não foi fácil. Né? Você chega num país que não é o seu, você tem que aprender o A idioma. língua, tudo. E ele pedia os repertórios que eram pedidos nas competições internacionais de trompete. Mas Então, era isso nível- é fantástico, porque ele não abaixou o nível para te Não- alcançar. não abaixou a barra. Você que precisou de se Exatamente. esforçar para chegar no nível. Exatamente, para ter um nível compatível Fantástico, com a classe, né? claro. E aí eu fiz uma promessa para mim mesmo, assim, quando eu cheguei, eu olhei assim, gente, esse monte de gente tocando tão bem, então eu tenho no mínimo 3 anos para chegar no nível deles. E aí eu me formei em 2003, não estou querendo me vangloriar, mas consegui as melhores menções acadêmicas naquela instituição, né? Que maravilha. E depois acabei fazendo mestrado. Dei aula também em Fribourg para os alunos que tinham de 8 a 18 anos de idade. Então, essa bagagem pedagógica, essa Claro. necessidade de ensinar, vem desde meus 19 anos de idade, quando eu comecei a dar aula. E você, essa figura assim, alegre, ótima. Eu imagino que a aula deve ser ótima, mas eu não vou querer aprender trompete, não, tá? Tá bom, mas você vai querer aprender edição de vídeo, Isso de eu quero, isso eu áudio, quero. para curso online, né? Pro Isso eu quero. seu curso de solfejo. Sim. Vai ser um Bem, prazer. E eu quero que o nosso telespectador tenha um gostinho de escutar nós dois juntos, Vai ser essa um prazer. parceria aí tocando gospel. Sim. Vamos lá. Vamos lá.
Eu tenho certeza que vocês estão muito empolgados. Gente, olha essa mesa com esse tanto de instrumento aqui. Érico, você trouxe seus filhos, então, para o nosso programa? São 8. Uau! Família grande. Aqui, quero que você fique à vontade. Tá bom. Mostre pra gente os instrumentos, fale um pouquinho de cada um, dê exemplo musical. Legal. Eu tô aqui para aprender, viu? Ótimo. Bom, vou começar pelo mais característico dos trompetes, que é o trompete em si bemol. Esse aqui é um trompete, se você tocar um dó no piano, precisa tocar um ré, né? Então a afinação dele é diferente, Tá. Ele vai soar sempre um tom abaixo de um piano. Esse aqui é o instrumento mais utilizado nas bandas de música, no jazz, na música popular, no gospel, no carnaval, enfim. É um instrumento muito popular. Nossa, que maravilha! Amazing Grace. Ah, sim, né? que música. E Bom, gostei demais dos cromatismos que você colocou. Viu? Sim, uns pequenos enfeites, né? Tentar até conversar com essa tradição da Nova Orleans, do jazz, né? Porque o gospel e o jazz são muito atrelados um ao outro, né? É verdade. Surgiram em épocas muito parecidas, né? Muito bem. Aí eu vou mostrar o outro trompete Vi de que você pistos, tirou né? o bucal. Você sim. usa o mesmo bucal, então, para... Normalmente com esses dois instrumentos, sim, porque Tá. eles têm uma diferença de calibre pequena entre eles, né? Esse é em si bemol, esse já é em dó. Só uma Olha, brincadeirinha. Que beleza, não esperava, que ótimo. Não, né? Ah, eu não vou perder a oportunidade, né? Bom, Ainda mais que continuando você a falou que era família. em dó. Eu falei, não, então tá tudo Sim. certo. Agora, para uns que não são tão comuns, esse aqui é o cornet. Ele é um instrumento que é a mesma técnica do trompete, mas ele tem um som um pouco mais suave, um pouco mais macio. Muito utilizado nas bandas inglesas, os brass bands, que são aquelas bandas que começaram na época da Revolução Industrial. Então, os operários formavam bandas, tocavam. Isso aqui é um instrumento muito típico da Inglaterra, mas a gente encontra na Holanda, na Suíça e na França, é um instrumento muito comum. Ele é mais dolce? Ele tem um som mais redondinho, mais suave. Esse aqui ainda mais. Esse aqui é o flugelhorn. E existe um nome em português, é o fliscorn. A gente quase não usa, né? Eu acho esse nome ótimo, a gente deveria chamar de fliscorn. Mas a gente acabou adotando um nome que é utilizado anglo-saxônico, né? Tanto em inglês quanto alemão também, é o flugelhorn. Né? Isso aqui é uma maravilha. Nossa, Érico, que timbre lindo. É muito redondinho, né? Em alguns momentos, quase que me lembrou o timbre da trompa na região aguda. Exatamente. Ele é da família por das causa da- tubas, esse aqui. Ele é como se fosse a mais aguda das tubas. Pode ver que se eu ficar assim, parece uma tubinha, né? É mesmo. Então, o mais agudo que esse um pouquinho é o mais grave, né? Esse é o mais agudo. Depois, mais grave, é o saxhorn. Tá. Depois tem o barítono, o eufônio, que o Rafael Sim, Mendes sim. toca maravilhosamente bem também. E as tubas, né? As E tubas as em mi tubas. bemol, dó, si bemol, enfim. Sim. Ele é uma que tuba. timbre lindo. Em repertório sinfônico, ele é muito É utilizado? muito raro. E a gente vê muito no jazz, no Tá. choro também. Nossa, que Ele é lindo. poético. Sim, poético. Aí tem os instrumentos que são muito comuns na tradição da música de concerto, são instrumentos de rotor. Aqui eu mostrei tudo, né? O que é um instrumento de rotor? Interessantíssima essa pergunta. Esses instrumentos são muito comuns na tradição germânica das orquestras alemãs, austríacas,
Os pistões, originalmente, foram inventados na França, né, pelo Perrinet. Já isso aqui é uma invenção tipicamente alemã, germânica, enfim. E a tradição se manteve por muitos anos. Tanto é que até hoje a Filarmônica de Viena, de Berlim, todas as orquestras alemãs e austríacas trabalham com esse tipo de instrumento. Então, lá na Filarmônica de Minas Gerais, de certa forma, para manter um senso de estética, uma certa tradição e uma questão timbrística também, sim. a gente utiliza os trompetes de rotor. Então, na Alemanha, por exemplo, quando a gente vai fazer prova para uma orquestra, normalmente tem que tocar um concerto de Haydn nesse instrumento aqui. Olha! Então, a gente costuma estudar o Haydn para fazer prova na Alemanha e na Áustria com esse carinha aqui. Muito comum, né? Então, por exemplo, quando a gente toca sinfonias de Beethoven, a gente usa, por exemplo, esse aqui, que é o trompete de rotor em dó. Então, assim como os trompetes de pisto, os trompetes de rotor têm várias afinações. Tá. Então, isso aqui a gente usa muito na Filarmônica de Minas Gerais e em muitas orquestras filarmônicas pelo mundo afora. Você me falou que, então, tem diversas afinações. Sim, sim. O trompetista escolhe quais adquirir pela necessidade de repertório ou por gosto pessoal? Também. Normalmente tem uma relação com o repertório, afinação. Essa música aqui ela toda em Mi maior. Puxa, vai soar melhor com trompete em Dó do que com trompete em Si bemol. Se a gente vai tocar com 6 sustenidos na clave, fica mais desafinado, é mais difícil afinar o instrumento com mais sustenidos. Então, por questões do próprio naipe, às vezes a gente combina. O primeiro trompete vai tocar com trompete em Dó, o segundo trompete também com trompete em Dó, o terceiro trompete vai tocar com trompete em Si bemol, porque é um som mais redondo, já faz um link com as trompas. Olha, então tem vários critérios. Tem que ser tudo pensado, né? Depende muito do repertório e do naipe. Isso que eu ia falar, é uma decisão do naipe ou uma decisão do maestro ou... Do naipe. Do naipe. Normalmente o regente não opina nisso, no material que a gente vai tocar. Entendi. É muito raro isso acontecer. Bom, e já que a gente falou de Beethoven, vou tocar um dos trechos mais importantes que o Beethoven escreveu para esse instrumento, que é o 4º movimento da Quinta Sinfonia. Érico, e realmente, esse trecho te coloca muito exposto, né? Sim. E é engraçado que nessa época do classicismo, né, o instrumento trompete é muito percussivo, né? Ele toca com os tímpanos. Com muita frequência nós fazemos quase um papel de reforço harmônico com os tímpanos, né? Então é interessante que o Beethoven, a gente raramente vai ver um solo lírico, com legato. São coisas mais percussivas, né? Sim. Bom, terminando a família, temos o trompete em Mi bemol. Ainda tem um outro. O trompete em Mi bemol, ele é interessante, porque ele é muito utilizado para tocar os nossos concertos do classicismo também, já que a gente está falando de classicismo. Sim. Então, Haydn. E já que eu toquei o Haydn, eu vou tocar o Hummel, que é o nosso outro concerto importante. Vou tocar o terceiro movimento. Quanta nota! É uma coisa meio de cavalinho, né? Nossa, mas muitas das notas você faz pela articulação da língua, né, Érico? A posição da língua é o que a gente chama de série harmônica. Então, numa só posição, eu consigo tocar várias notas no trompete. Aí, pressão do ar, tudo isso, né? Tudo. A pressão, a quantidade, a velocidade do ar. Aí, quando chega nesse carinha aqui, todas essas questões de pressão de ar ficam mais difíceis. Aí o trompete pícolo realmente é um desafiador, é o instrumento mais desafiador da família. E aqui eu tenho um pícolo de rotor. Sim. Que eu gosto muito do timbre, para tocar o repertório solo, para tocar, enfim, para tocar até mesmo na orquestra, né?
e ele é muito agudo, né? Ele é o mais agudo dos trompetes. Maravilha, chegar nessa nota aguda, assim, redonda, inteira, que coisa linda. Érico, realmente é o mais agudo, mas ele é o mais difícil por ter as notas mais agudas? Eu lembro que meu professor, o Jean-François Michel, durante a graduação ele não me deixou tocar nada no pícolo. Você só vai tocar o pícolo no mestrado, porque ele queria primeiro que eu dominasse esses caras aqui, para depois chegar no mais agudo. Então era uma estratégia didática dele. Com certeza, funcionou, né? Esse é um instrumento muito popular, até os Beatles utilizaram na canção Penny Lane. E agora nós vamos ouvir e ver a nossa pauta curiosa, essa pílula de conhecimento para você. Fazer música em conjunto é um exercício de escuta, sintonia e parceria. É quando vários músicos se reúnem, cada um com sua voz, seu instrumento, sua vivência, e transformam o som individual em uma experiência coletiva. Mais do que tocarem ao mesmo tempo, é preciso sentirem juntos, respirarem juntos e buscarem o equilíbrio do grupo, a partir da compreensão musical de cada um. É um diálogo sem palavras, onde cada gesto, cada olhar, cada silêncio comunica. Na música em conjunto, ninguém é maior ou menor. É ali, na união das diferenças, que nasce a verdadeira beleza da música. E é nessa convivência musical que se aprende mais do que técnica. Aprende escuta, respeito e a arte de construir algo maior juntos. Gente, vocês viram que delícia que é ter nesse programa aqui vários estilos, várias formações? Quero agradecer vocês por essa música linda que abrilhantou o nosso programa, ó. Obrigada. Érico, você também trouxe algumas surdinas. Sim. Demonstre pra gente uma delas. Sim, essa aqui é a mais divertida, a mais onomatopeica. É aquela que conversa? É aquela que faz miado de gato, que faz risadinha em desenho animado, esse tipo de coisa, né? Chique, Gershwin até no meio, exatamente. Que maravilha. Meu amigo, eu quero agradecer assim, você demais por esse tempo, por essa sapiência, por nos inspirar, a verdade é essa. Obrigado. Tá? Não vou querer ser trompetista, mas você me inspira a ser melhor musicista, viu, Você também Érico? me inspira desde 2010, quando a gente se conheceu e começou a tocar juntos. Que coisa Muito obrigado por todos esses anos de parceria. Obrigada. Bem, e agora nós vamos para o momento final do nosso programa, que é o momento em que nós vamos tocar uma música enquanto vamos orar. Ótimo. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Essa música é uma canção tão conhecida, tão bonita. E é um momento de você literalmente glorificar a Deus, agradecer por tudo que Ele é em sua vida.